Eu sou Rafael Gomes, eu sou roteirista e diretor do filme Música para Morrer de Amor. Também sou coprodutor do filme e a gente passou pelo laboratório de design de audiência com esse filme em 2017. Ele ainda chamava Música para Cortar os Pulsos, mas agora o nome é Música para Morrer de Amor. Bom, a distribuição desse filme tem uma particularidade muito especial, que esse filme ele é adaptado de uma peça de teatro feita para o público jovem. Não necessariamente adolescente, mas também adolescente, mas bastante isso que a gente pode chamar de jovem adulto, né, que vai até, sei lá, os 20, até os 30 e poucos anos, depende. Uma pós-adolescência que é eternamente expandida e expansível. Então, quando a gente fez o filme, começou a fazer o filme, a gente já fez o filme com uma distribuidora no projeto, que é a Vitrine Filmes. Então, desde o primeiro momento, a gente já tinha, digamos assim, uma distribuidora, mas um planejamento de distribuição, ou pelo menos um terreno de distribuição ao qual a gente sabia que poderia percorrer. A dica que eu daria a outros produtores, e digo mais, não só produtores, principalmente a outros diretores, e principalmente até antes de filmarem seus filmes, pensem no design de audiência, participem de workshops desse tipo, do workshop do BR Lab, enfim, porque faz muita diferença, de fato, você saber planejar uma ação no amplo sentido, né? com um alvo claro. E ainda mais pensando que isso pode não ser limitador, quer dizer, também não é dizer, não, eu quero só isso, só sobre isso, só para essa plateia. Óbvio que a gente sempre vai querer ser abrangente, mas é importante saber o que se está fazendo. Eu acho que isso é central, assim. A gente muitas vezes vai fazendo, acha que sabe, tem uma percepção muito interna, e quando a gente troca e abre, externaliza e é devolvido com análise mesmo, né, daquilo tudo, você entende melhor o que você está fazendo e o que você quer fazer e para quem. Isso eu estou falando de roteiro, isso eu estou falando de linguagem, isso eu estou falando de filmagem, isso eu estou falando de elenco, isso eu estou falando de tudo isso, assim, no caso do nosso filme de participações especiais, no caso do nosso filme de trilha sonora, de tudo. Então, ter feito o workshop antes de filmar, e não só depois do filme pronto, como é que eu vou agora desenhar essa audiência, essa comunicação, foi muito importante. E que eu acho que é o objetivo mesmo, né? Quer dizer, eu lembro que os outros 2 filmes ali com a gente também não tinham sido filmados, e não sei nem se já foram, acho que um deles foi. Em suma, então eu daria essa dica para os diretores e diretores roteiristas, assim, de não ficar tanto só dentro da história e da criação e da dramaturgia e de tudo mais que envolve os aspectos de produção e cinematográficos da linguagem, mas pensar esses aspectos todos em diálogo com o possível público, né? Esse público que não existe ainda, mas que existirá, mediado por quem faz esse design da audiência e que pode dar respostas muito interessantes e instigantes assim, para o processo. Olá, meu nome é Henrique Carvalhais, eu sou produtor e sou coprodutor do filme Música para Morrer de Amor. Quando a gente passou no BR Lab, o filme se chamava Música para Cortar os Pulsos, agora ele chama Música para Morrer de Amor, e a gente participou do programa de design de audiência com esse projeto. Bom, como foi estruturar a distribuição do filme? A estruturação da distribuição do filme começou desde o primeiro tratamento do roteiro, né? Diana Almeida e Daniel, produtores do filme também, sabem muito bem disso, de que a primeira coisa praticamente que tem que ser feita é criar uma página do Instagram, uma página do Facebook do projeto, para que as pessoas comecem a se envolver e para que a gente comece a divulgar todos os acontecimentos que vão sucedendo com o projeto, portanto passe a ter uma mini base de fãs. O projeto Música para Morrer de Amor nasceu de uma peça chamada Música para Cortar os Pulsos,
e, portanto, já tinha minimamente uma base de fãs um pouco consolidada e sólida, porque a peça passou em mais de 30 cidades pelo Brasil. E tinha algumas pessoas que já acompanhavam as fanpages da peça, que por sua vez migraram para as fanpages do filme. Então, isso para dizer que a estruturação da distribuição do filme começou desde sempre, desde o início do projeto, desde as primeiras versões do tratamento do roteiro. Bom, a importância de criar um design de audiência para um filme é uma coisa muito rara no Brasil e foi uma oportunidade muito grande participar desse workshop de design de audiência no BR Lab, porque as pessoas geralmente elas fazem um projeto e elas não têm ainda muito claro qual é o público-alvo delas e, portanto, o que elas têm que fazer enquanto linguagem, enquanto estratégia de divulgação para atingir esse público-alvo. E por isso que os filmes muitas vezes acabam não chegando nas pessoas que deveria chegar. Então, ter tido essa oportunidade fez com que a gente tivesse isso muito claro na nossa cabeça. E isso ficou tão claro o tempo todo, a partir daquele momento e depois em todas as discussões, que eu acho que foi por isso que a gente conseguiu ter tantas ideias que eu julgo interessantes e adequadas para a estratégia de divulgação do filme. Justamente porque a gente tinha passado por esse design de audiência. Então, os nossos objetivos estavam muito claros na nossa cabeça, as nossas vontades também. Então, isso foi fundamental. Olá, eu sou Thalita Arruda, gerente de lançamentos na Vitrine Filmes. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das estratégias de lançamento de Música para Morrer de Amor, um filme do Rafael Gomes, produzido pela Lacuna Filmes e distribuído pela Vitrine Filmes. A estreia vai ser agora, dia 13 de agosto, nos cinemas Drive-In, e logo depois, no dia 20 de agosto, o filme já fica disponível nas plataformas digitais para aluguel e compra. O projeto Música para Morrer de Amor, a gente teve a felicidade de participar em 2017 do design de audiência durante o BR Lab, em parceria com o Torino Film Lab, pensando, enfim, o perfil de público, quais os nortes da campanha. O filme tem a especificidade de ser baseado numa peça teatral, que é Música para Cortar os Pulsos, de grande sucesso, que já tem uma fanbase. Então a gente também estudou um pouco ali no laboratório qual que é o perfil dessa fanbase, como que a gente ampliaria isso para o formato, enfim, do projeto enquanto um longa-metragem. O projeto conta também com um elenco maravilhoso, participações de celebridades da música, que também são super aliadas na campanha. Tem uma temática, enfim, muito forte, versa sobre amores possíveis, né, sobre a sexualidade, sobre, enfim, a nossa liberdade enquanto esses temas. Tem uma trilha musical muito forte e a gente, enfim, durante esse processo de design de audiência também decidimos realizar uma pesquisa de público. Vimos que o público que mais conversa com o filme está entre a faixa etária de 12 a 21 anos e se relaciona com filmes de diferentes formas, então a gente também explora isso na campanha. E ele é um filme que estava com uma estratégia desenhada para ser lançado nos cinemas no mês de junho desse ano. O mês de junho, enfim, é o mês do orgulho LGBTQI+, é o mês do Dia dos Namorados, então a gente ia aproveitar todas essas datas para impulsionar a força do filme. Mas a gente, enfim, teve um 2020 bem diferente, um 2020 que tivemos que viver em isolamento social, estamos lidando com uma pandemia, então a gente na Vitrine Filmes também passou a trabalhar de casa, ainda estamos trabalhando de casa, os cinemas se encontram fechados, cinemas sala física, mas desde o momento que a Ancine divulgou que os cinemas drive-in poderiam contar como cinema de primeira janela, né, a entrada do filme no cinema drive-in cumpriria a obrigatoriedade da primeira janela nos cinemas, a gente ficou com uma liberdade, enfim, um pouco maior, ampliou o leque de possibilidades para pensar os lançamentos do filme. O Música, pela temática, por ser um filme jovem, que traz essa temática dos afetos, né, os afetos nos relacionamentos, o afeto na cidade,
É uma temática que hoje em dia, considerando que a gente está em isolamento, ela, enfim, tem muita força, né? A gente, enfim, tá precisando muito de afeto é muito importante. Então, trazer essa temática, esse filme, enfim, nesse momento é muito importante. Enfim, e essa estratégia do Cine Drive-ins, podendo ter uma janela curta para a disponibilidade do filme nas plataformas, também é muito favorável para esse filme, para esse perfil de filme. E só reforçando que, enfim, o filme poderá estar nas plataformas também muito por ter sido licenciado por 2 canais super parceiros do audiovisual brasileiro, que é o Canal Brasil e o Telecine. É extremamente importante tanto o trabalho em equipe da Vitrine, quanto o apoio da produtora, da equipe do filme, de todos os envolvidos e de parceiros como o Canal Brasil, como o Mix, como o Telecine, como, enfim, BR Lab. Então, acho que também é muito importante ressaltar esse valor que as parcerias têm. Então é isso. Muito obrigada.